comanda uma empresa que vale mais de 8 bilhões de reais e emprega 22 mil funcionários, sendo 5 mil médicos. Vamos falar agora com Jane Tsutsui, CEO do Grupo Fleury. Jane, bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Vamos explicar um pouquinho sobre a área de saúde. Primeiro, Jane, outro dia eu ouvi uma frase interessante, que na China as pessoas cuidam da saúde e que no Ocidente, de uma maneira geral, as pessoas cuidam da doença. O que você acha dessa colocação? Um prazer estar aqui com você, Sônia. Obrigada pelo convite. E você trouxe um ponto fundamental, exatamente como a gente pensa no Grupo Fleury. Hoje nós temos um desafio muito grande na área de saúde. E no Brasil, nós sabemos, e o ano passado saíram as estatísticas, mostrando um envelhecimento da população. Com esse envelhecimento da população, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, graças aos desenvolvimentos da própria saúde, mas nós precisamos cada vez mais manter as pessoas saudáveis, ter um foco em qualidade de vida, em manutenção de saúde e menos no tratamento das doenças em si. Como é que o Fleury contribui para isso? Primeiro que nós somos uma empresa de 98 anos que atua em medicina diagnóstica. Vocês conseguiram sobreviver bem, né? 98. Exatamente, e uma empresa que permanece jovem exatamente porque tem aí uma visão de promover mais prevenção, aquilo que a gente chama de promoção de saúde. Então, diagnóstico precoce, manter as pessoas cuidando da sua saúde, manter os pacientes com doenças crônicas, com esse envelhecimento da população, nós sabemos que temos naturalmente um aumento de doenças crônicas. Então, é preciso que as pessoas controlem essas doenças crônicas, façam o acompanhamento adequado para que elas tenham mais qualidade de vida, vivam mais, mas que a gente também equilibre os custos com o sistema de saúde. Então, esse foco em saúde ele é fundamental para aquilo que a gente chama de sustentabilidade do setor. Pois é. No Brasil, eu não sei se é uma prática geral ou não, mas as pessoas que têm plano de saúde, elas pensam assim, nossa, eu vou ter que usar esse meu plano. Então, vão em 200 médicos, às vezes, sem precisar. Como é que a gente pode fazer para conscientizar as pessoas que isso é prejudicial para todo mundo? Nós temos um sistema de saúde complexo, um SUS muito forte e reconhecido. A pandemia mostrou a importância do SUS no Brasil e aproximadamente 25% da população tem acesso à saúde suplementar. Quando a gente fala em saúde suplementar, cada vez mais nós sabemos que precisamos usar adequadamente os recursos. Exatamente. Como ensina aí? O Brasil gasta aproximadamente 9% do PIB com saúde. E o uso adequado dos recursos, ele tem alguns aspectos. Primeiro, uma conscientização das pessoas, porque em geral, 70% da saúde suplementar, quem paga são as empresas, que pagam como um benefício para os seus colaboradores. E isso tudo tem um custo. Temos uma parte de conscientização do uso adequado. Todos os prestadores também estão atuando de forma a integrar mais a jornada de cuidado, a oferecer serviços integrados para que as pessoas não fiquem perdidas no sistema, eventualmente fazendo coisas desnecessárias. Esse é o posicionamento que nós temos como Grupo Fleury, oferecendo medicina diagnóstica, mas também outros serviços para completar a jornada de cuidado. Temos uma parte que é a educação médica, que é fundamental, cada vez mais atuar com qualidade, com uso racional dos recursos. E de uma maneira geral, nós temos uma realidade e dados estatísticos que mostram que quando você usa os recursos de forma adequada, você promove melhor qualidade e você promove também uma experiência mais adequada. Então, é um conjunto de fatores que precisam ser trabalhados, mas cada vez mais a conscientização ela é fundamental e nós, mesmo como prestadores, trabalhamos bastante com educação médica e educação para o público. Essa educação médica, me explica, como é que é a educação médica que o Fleury promove?
Nós temos hoje uma universidade corporativa, nós atuamos no relacionamento médico promovendo web meetings, participamos de congressos, produzimos algoritmos diagnósticos, ou seja, a partir de diretrizes já publicadas pelas grandes sociedades médicas, a gente constrói formas de cada vez mais levar o conhecimento, porque na medicina você tem um avanço muito rápido de novos conhecimentos e os nossos profissionais produzem algoritmos de investigação diagnóstica. Então, para um determinado caso, numa determinada situação clínica, quais são os exames que devem ser feitos ou que não precisam ser feitos? O médico pode se auxiliar a si mesmo, entrando nesse sistema, dizendo, bom, aqui deixa eu ver qual que é a sugestão de caminhos. Sim, então nós atuamos com congressos, web meetings, nós publicamos esses algoritmos que estão acessíveis nas nossas plataformas, nos nossos sites. O tempo inteiro nós fazemos discussões de casos, então, eventualmente, um cliente que vai fazer o exame conosco, o nosso médico entra em contato com o colega para discutir aquele caso, para ver como dar continuidade. Aquilo que a gente chama de processo diagnóstico. Então, a partir de uma determinada suspeita clínica, nós fazemos os exames, integramos os resultados, discutimos com o colega. É muito importante que esse resultado seja utilizado para uma conduta médica. Exatamente. Paciente, eu tenho acesso a algum tipo de estudo do Grupo Fleury? Eu, sei lá, tenho um problema no coração. Queria só checar se tem alguma estatística. Esse acesso é permitido ao paciente ou só a médicos? Esse acesso, sim, a informações. Nós produzimos informações, tanto informações técnico-científicas para os profissionais médicos, como também informações para os clientes. Isso é muito importante também, cada vez mais nós levarmos informações mais sobre qualidade de vida, mudanças de hábitos, informações nutricionais, informações sobre saúde cardiovascular, como você mencionou, ou seja, a importância de exercício, de uma dieta equilibrada, de não só um exercício, mas também um convívio social. Tudo isso é importante para aquilo que a gente chama de promover mais saúde para os nossos clientes. Isso em todas as áreas do conhecimento. O Grupo Fleury, ele nasceu como um laboratório de análises clínicas, mas ao longo desses 98 anos, ele foi expandindo a sua atuação. Então, depois passou a fazer exames de anatomia patológica, exames de imagem nas diferentes especialidades médicas. E hoje nós atuamos também, não só na parte de medicina diagnóstica, mas oferecendo serviços completos em algumas especialidades. Quais são? Detalhe um pouquinho isso. Perfeito. Então, hoje nós temos medicina diagnóstica em todo o país. Atuamos com mais de 500 unidades de atendimento em 13 estados e também oferecemos serviços de apoio diagnóstico a mais de 7.000 laboratórios parceiros. Nossa. Em 2.000 cidades, coletando essas amostras, processando os exames nas nossas áreas técnicas. Este serviço, ele ganhou realmente um tamanho importante o ano passado, quando a gente fez um grande movimento de combinação de negócios entre Grupo Fleury e Grupo Pardini, que sempre foi uma grande referência em apoio a laboratórios parceiros. Mas, além disso, Sônia, nós também temos hoje serviços que vão de consulta a tratamento. Então, por exemplo, na área de ortopedia, nós oferecemos consultas, nós oferecemos diagnóstico integrado a isso, também serviços de fisioterapia, serviços de cirurgia de baixa complexidade, numa jornada de cuidado. É só ortopedia ou tem outras áreas que vocês fazem isso? Hoje nós atuamos em ortopedia, oftalmologia, infusões de medicamentos imunobiológicos. Nós também temos serviços de atenção primária, ou seja, nós damos suporte às empresas em termos de oferecer serviços de ambulatório de consultas. Nós temos serviços de telemedicina atendendo pacientes em todo o Brasil por meio de plataformas tecnológicas. Nós temos uma atuação ampliada na cadeia de valor, mas sempre enfatizando que o nosso core é a medicina diagnóstica. Isso continua sendo o
o serviço central do Fleury, mas ao longo do tempo a gente vai expandindo a nossa atuação na cadeia de valor de saúde, muito porque nós temos a confiança do cliente. O cliente confia nos nossos serviços e ao longo do tempo a gente vai oferecendo mais serviços que fazem sentido para essa visão de longevidade. As pessoas vão viver mais, elas precisam de serviços. Outro ponto muito interessante, durante a pandemia, a gente expandiu muito os serviços de atendimento domiciliar. Então, além de oferecer as unidades onde os clientes vão para fazer os seus exames, nós vamos na casa do cliente para fazer as coletas e oferecer outros serviços. Ou seja, o nosso objetivo é estar muito próximo do cliente, atendendo essa mudança de comportamento, né? E estar muito próximo. O cliente hoje está cada vez mais digital. Eu vejo todo mundo expandindo e uma hora uma área vai cruzar com a outra. Vai dar confusão? Eu acredito que não. Num sistema tão complexo como o sistema de saúde e num país tão grande como a gente, como o nosso, onde temos várias necessidades, cada vez mais nós temos as empresas oferecendo serviços que mantêm o cliente, o paciente, dentro do seu ecossistema. E é importante a gente lembrar que nós temos parcerias. Hoje, por exemplo, nós temos parceria com os hospitais, inclusive estamos dentro de alguns hospitais fazendo exames de medicina diagnóstica. O mais importante disso tudo é nós temos a conscientização da jornada do paciente. Ou seja, o paciente precisa ser o foco e nós levarmos serviços para atender as necessidades dos nossos pacientes. Essa sempre foi a essência do Grupo Fleury, um foco nas necessidades do paciente. Jane, você é cardiologista. Como é que administra uma coisa gigante dessa? Primeiro que eu tenho uma formação técnica médica, mas ao longo do tempo eu também tive uma formação de gestão. E nós temos um time maravilhoso de gestão no Grupo Fleury, profissionais muito qualificados de diferentes áreas, que têm uma complementariedade para fazer uma gestão de mais de 22 mil colaboradores, quase 5 mil médicos em todo o país. É muito importante a gente lembrar que a minha formação como cardiologista, entendendo um sistema complexo como o sistema cardiovascular, ele também traz paralelos para o entendimento e a atuação num sistema de saúde que tem diferentes players, que tem hoje as empresas que oferecem esse serviço para os seus colaboradores, né, como um benefício. Nós temos as operadoras, as seguradoras que fazem a gestão, nós temos os prestadores, os fornecedores, os prestadores de uma maneira geral, com os serviços de medicina diagnóstica como nossos hospitais. Ou seja, é um sistema complexo que precisa também um olhar de sustentabilidade, um olhar de integração, um olhar de parceria, como eu disse anteriormente, colocando o paciente no centro. No centro, né? Nós precisamos nos organizar ao redor das necessidades do paciente. Vamos dizer, eu sou uma empresa e eu gostaria de ter um sistema de saúde, enfim, oferecer para os meus funcionários. Eu consigo contratar, por exemplo, só o Grupo Fleury e uma carteirinha, limitando esses exames a exame de sangue, a exame de diagnóstico? Existe isso? Não. Normalmente, hoje, no sistema, você tem uma operadora, uma seguradora para oferecer todos os serviços. Oferece tudo. Porque tem uma questão de a complexidade, né? Você tem desde situações simples de manutenção, de controle, de manter as pessoas saudáveis, mas eventualmente você tem aquilo que a gente chama de casos de maior complexidade, que vai demandar cuidados mais complexos. É por isso que existem os grandes sistemas que oferecem isso tudo e tem toda uma regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar para garantir o cuidado e assistência completa. Agora, os planos estão operando no vermelho já faz tempo, né? Você tem alguma ideia de como organizar isso? Cada vez mais nós sabemos que quando a gente discute a sustentabilidade do setor, porque nós temos, por um lado, um aumento de demanda natural com aquele envelhecimento que nós falamos. Certo. Por outro lado, cada vez mais isso exige uma responsabilidade de todos nós que atuamos no sistema de saúde, hospitais, de utilizar... médicos, todo. Todos temos que utilizar com responsabilidade
os recursos em saúde. E nós, como Grupo Fleury, o tempo inteiro atuamos com educação médica, atuamos com conscientização, atuamos com utilização adequada de recursos para que não falte para quem precise. Agora, com certeza, existe uma complexidade em todo o sistema. As operadoras, e nós somos muito parceiras das operadoras, eu sei. Exatamente oferecendo esses serviços completos, nós não só conseguimos oferecer uma jornada boa para o paciente, uma boa experiência de serviços, para que o paciente engaje no cuidado da sua saúde, mas também a gente evita qualquer tipo de desperdício. É isso que a gente chama de ganha-ganha, oferecer soluções cada vez mais sustentáveis para o longo prazo. Você falou em evitar desperdícios, vocês ajudam nesse sentido. Como vocês ajudam? A partir do momento que você tem um serviço completo e rapidamente, a partir de um diagnóstico, você fala com o médico solicitante e você toma uma conduta, vamos usar um exemplo, um câncer de mama. Hoje nós fazemos o exame preventivo. Quando existe alguma alteração, nós falamos com esse médico para que essa mulher consiga ter o tratamento rápido numa linha de cuidado. Isso é fundamental, porque quando você trata precocemente, diagnostica nas fases precoces e trata, primeiro que para a paciente é muito benéfico. Em geral, os tratamentos são menos complexos. Segundo, para o sistema de saúde, você também tem um custo menor quando você trata nas fases precoces. E esta lógica de você fazer prevenção e acompanhamento, você detectar qualquer alteração na fase precoce, onde não só você tem uma sobrevida mais alta, um ganho para o paciente e um ganho para o sistema. Então, este é o grande exemplo de você manter o paciente em acompanhamento, fazer o diagnóstico precoce. Por isso que é tão importante as campanhas de avaliação de câncer de mama, de câncer de pele. Por isso que é tão importante a conscientização de vacinação, por exemplo. Nós também temos serviços de vacinação e sabemos que o Sistema Único de Saúde faz um trabalho excepcional, muito bom, no Programa Nacional de Imunizações, para levar esse tema de conscientização, de prevenção, de tratamento precoce, para que as pessoas fiquem saudáveis. Você tem algum levantamento, alguma informação sobre aumento de exames de dengue, de solicitações? E o que dá para fazer em relação a isso? A vacina está aí, mas ainda não está fabricada no Brasil. Como é que o Laboratório Fleury vê isso? Primeiro que infelizmente, a gente está vivendo este momento difícil de saúde no Brasil, com um número grande de casos de dengue. Mas eu gostaria de chamar a atenção como um laboratório que faz diagnóstico, auxilia o sistema como um todo. Primeiro, nós temos um sistema de notificação, então com uma comunicação direta com o Ministério de Saúde. Nós temos uma série de doenças que a gente chama de notificação. Então, a partir do momento que começam a aumentar o diagnóstico de uma determinada situação, nós fazemos a notificação. Então, o Sistema de Vigilância Nacional recebe essas informações. Por exemplo, a época da Covid, nós também desenvolvemos de forma rápida, muito rápida, por meio das nossas equipes de pesquisa e desenvolvimento, o teste para a Covid, para disponibilizar rapidamente para a população. Montamos todo um sistema de oferta desse tipo de teste, inicialmente para os hospitais, onde a gente tinha os casos de maior gravidade, depois servindo a população em geral. Então, existe duas formas. Primeiro, uma vigilância muito grande com relação à notificação das doenças que vão aumentando, e nós fazemos essas notificações. Nós desenvolvemos rapidamente testes para oferecer para a população. Existe toda uma dinâmica para quem está à frente, né? Jane, da maneira que você fala sobre saúde, a gente percebe que você tem paixão pelo que você faz. Há quantos anos você está fazendo, você está no Fleury? Quantos anos, como é que você divide seu tempo? Acho que você assumiu a presidência do Fleury em 2021, né? Mas você já estava lá dentro. Conta um pouquinho de você.
Exato, eu tenho uma formação médica, eu sou cardiologista, tive uma história acadêmica, entrei no Fleury há 22 anos como cardiologista e há 16 anos eu migrei para a vida executiva. Ou seja, eu fiz toda uma área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, depois eu migrei para ser a diretora executiva médica e técnica, depois diretora de negócios. Em abril de 2021 eu assumi como CEO. Mas eu sempre digo que nós no Fleury, nós realmente temos, e você usou essa palavra, uma paixão pelas pessoas e pelo que fazemos. É isso que nos move, é isso que nos dá todos os dias toda a energia para continuar não só cuidando das pessoas, mas olhando para um sistema de saúde que ainda tem uma oportunidade de crescimento, mas também uma conexão muito grande com o propósito de levar mais saúde a um número cada vez maior de brasileiros e brasileiras. Eu vejo isso. O SUS, nessa Covid, foi muito importante. Agora, eu não sei se caiu a ficha no governo de quão importante ele é e se vão continuar investindo no sistema. O sistema salvou o Brasil, né? Como é que você vê a gestão do Ministério da Saúde? Não precisa ser desse governo, pode ser ao longo dos governos. Qual é a sua ótica sobre a ação do Ministério da Saúde para a população? Nós temos um sistema de saúde único que dá acesso à população, que é um exemplo para o resto do mundo. Um exemplo é um acesso lindo, universal e teve um papel fundamental durante a pandemia, realmente. Todos os profissionais, o sistema público, o sistema privado, muitas vezes atuando em parceria para mobilizar todos os profissionais num momento tão difícil. Todo o Programa Nacional de Imunizações que a gente falou é fundamental. É preciso cada vez mais investir em atenção primária, é preciso investir em conscientização sobre a necessidade de prevenção. Temos desafios grandes no sistema de saúde de uma maneira geral. Como nós mencionamos, hoje o Brasil gasta em torno de 9% do PIB com saúde para atender um número muito grande. Nós temos um país Esse amplo. número deveria ser maior? Olha, é um número que cada vez mais a gente olha para outros países e existe uma heterogeneidade em termos de gastos com saúde. Mas não importa só o tanto que nós temos de recursos. Importa uma boa gestão desses recursos, uma boa, ao longo do tempo, uma boa distribuição também num país tão amplo como o nosso, um país continental. Nós temos, por exemplo, hoje, números que mostram que o número de profissionais de saúde é um número que se aproxima da OCDE, mas existe uma heterogeneidade de distribuição dos profissionais, que estão mais concentrados nas grandes... nas capitais. Então, temos desafios, mas o SUS e o Ministério da Saúde exercem um papel fundamental e cada vez mais nós precisamos utilizar, por exemplo, tecnologia, compartilhamento de informações, para que a gente possa ampliar o acesso, levar a saúde. Privadas. O Fleury tem alguma parceria público-privada? O Fleury, de uma maneira geral, atua mais em saúde suplementar, mas também oferece alguns serviços em parceria com o governo. Cada vez mais a gente discute também oportunidades de troca de informações. Nós demos um exemplo aqui de todas as informações que a gente comunica para o Ministério da Saúde em situações de diagnóstico, em algumas situações específicas. Cada vez mais a gente discute como as informações, com todo o cuidado de confidencialidade das informações que são sensíveis do paciente, mas como nós podemos contribuir para que essas informações sejam utilizadas adequadamente como um sistema de saúde global. Como é que a inteligência artificial está impactando no Fleury? Hoje o Grupo Fleury incorpora inteligência artificial, muitas vezes em parceria com algumas startups, mas nós temos uma grande frente de aumento de produtividade que a inteligência artificial pode promover. E nós temos, por exemplo, em todo o sistema de radiologia, já equipamentos que têm inteligência artificial que melhora de aumentar ou reduzir o tempo de captura dos exames. Um exemplo é a ressonância magnética. Hoje a gente consegue capturar as imagens
com menor tempo, isso aumenta a produtividade e, ao mesmo tempo, melhora a qualidade. É uma combinação entre inteligência artificial dando suporte ao médico para que o médico tome a melhor decisão e de forma mais rápida. Nós dizemos que melhora a qualidade, melhora a produtividade e dá mais suporte ao médico. É sempre o médico que vai dar o laudo, mas a inteligência artificial ajuda, por exemplo, a avisá-lo que tem Economiza uma tempo, imagem né? suspeita. Basicamente. E avisa rapidamente. Então, cada vez mais a tecnologia vai fazer com que o médico tenha um papel fundamental de dar mais atenção ao paciente, economizando o tempo dele para as atividades repetitivas e melhorando a qualidade daquilo que ele faz. É o que a gente chama de sistemas de suporte à decisão médica. Outros exemplos, nós utilizamos inteligência artificial para melhorar a produtividade de uma maneira geral. Nós utilizamos tecnologia para melhorar os sistemas de agendamento. É um setor que eu acho que a inteligência artificial vai contribuir bastante, sem dispensar o ser humano, vamos dizer. Não vai ter um ser humano artificial analisando esses dados todos. Me diz uma coisa, Jane, como é que você vê o Grupo Fleury daqui 5, 10 anos? Hoje, o Grupo Fleury já é uma referência em medicina diagnóstica e cada vez mais amplia sua atuação, oferecendo outros serviços que atendem às necessidades dos pacientes. E nós, como Grupo Fleury, como eu mencionei anteriormente, nós já fizemos uma grande combinação de negócios com o Pardini, que nos colocou num outro patamar de receitas e com uma expansão nacional. Cada vez mais nós temos uma ambição de ser uma grande empresa de saúde no Brasil, ampliando a nossa atuação saúde nacionalmente. Sustentável, né? Este é o ponto, uma saúde sustentável, uma saúde que olha para a excelência médica e técnica, que incorpora inovação e tecnologia, que tem um papel social de levar saúde de qualidade ao número maior de brasileiras e brasileiros, que tem uma preocupação com os aspectos ambientais, os aspectos de governança e cada vez mais vai incorporar inovações para estar na vanguarda da medicina e saúde no país. Olha, Jane, adorei nossa conversa. Espero vê-la outras vezes aqui com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você, Sônia. Prazer é nosso. O programa de hoje está terminando. Obrigada pela companhia e até semana que vem, aqui no Band News.